Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre a monarquia em Israel. Na realidade, hoje é o último estudo desta série, quando veremos o tema sobre o fim do reino de Judá. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos algumas passagens que usaremos como base para esse estudo. E importante também orarmos a Deus para que Ele nos dirija. E eu convido você a fazer isso comigo nesse instante. Querido Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos então ler o nosso texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 36. Leremos do verso 11 ao verso 16. O texto sagrado diz o seguinte: Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre todo o seu povo e não houve mais remédio. Quando conversamos sobre Deus, qual é a ênfase a ser dada? Deus é alguém que nos ama ou é alguém que nos julga e nos traz disciplina? As pessoas devem ser atraídas a Deus por medo do julgamento ou pela expectativa de conhecerem alguém que ama. Certamente, a ênfase a ser dada deverá ser obtida em oração ao Senhor para que Ele defina a melhor abordagem que deveremos adotar para alcançar o nosso interlocutor. Entretanto, independente da ênfase que dermos sobre Deus, se Ele é amor ou é julgamento, vale observar que, embora Ele seja um Deus de amor paciente e compassivo, haverá alguma disciplina ou uma relação natural de causa e efeito. Isso se a pessoa se mantiver rejeitando Deus e sua palavra. Essa é uma verdade bíblica que deve ser de conhecimento de todos. Os textos de 2 Reis e 2 Crônicas enfatizam esse ponto do julgamento de Deus. Isso ocorre em diversas oportunidades ao longo da história da monarquia em Israel e Judá, tema da série que hoje estamos estudando. O quadro a seguir mostra a lista dos últimos reis de Judá. Destacamos os 4 últimos que foram protagonistas no período que marcou o fim desse reino. O rei Josias, você pode ver aí na coluna da esquerda, havia se envolvido em uma batalha com o Egito e acabou sendo morto em combate. Seu filho Jeoacás, também chamado Joacás, assume o trono, mas seu reinado ímpio dura apenas 3 meses. O novo rei é derrubado pelo faraó do Egito, que o leva preso. Em seu lugar, o faraó coloca como rei de Judá outro filho de Josias, Jeoiaquim, cujo reinado dura 11 anos. Uma parte do seu reinado ocorre sob o domínio do faraó e outra sob o domínio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que progressivamente aumentava seu domínio na região. Jeoiaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo nós lemos em 2 Crônicas 36, verso 5.
ele também cometeu abominações, como aparece no verso 8. Após sua morte, seu filho Joaquim, de 18 anos, assume o cargo por 3 meses e 10 dias. Nesse curto período, ele consegue ser descrito como alguém que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nabucodonosor leva-o preso para a Babilônia, onde passa os seus próximos 37 anos. Em seu lugar, coloca um terceiro filho de Josias, de nome Zedequias, que também se torna um mau rei, conforme o verso 12 desse mesmo capítulo 36 de 2 Crônicas. Na função de rei submisso à Babilônia, Zedequias decide se rebelar contra Nabucodonosor. Esse fato agrava de forma irreversível a crise geopolítica de Judá, que se arrastava desde 605 a.C. No próximo quadro, vemos as 3 invasões de Jerusalém efetuadas pelos babilônios. Em 605 a.C., Nabucodonosor, que era, como mencionamos, rei da Babilônia, invade Judá pela primeira vez. Sob o comando dele, foram levados para a Babilônia muitos nobres cativos, incluindo Daniel, o profeta Daniel, e seus 3 amigos. A segunda invasão, com deportação, ocorreu em 597, durante o reinado de Joaquim. Ele foi levado cativo, como mencionamos, só que ele foi junto com sua família, juntamente com o profeta Ezequiel e cerca de 10.000 outros judeus. A terceira invasão e deportação ocorreu no ano de 586 a.C., durante o reinado de Zedequias. Nessa invasão, Nabucodonosor saqueou Jerusalém, destruiu o templo, queimou palácios. Os babilônios capturaram Zedequias enquanto ele tentava escapar. Ele é cegado pelos babilônios, costume na época em certos casos, e ele é preso com grilhões de bronze. Nabucodonosor o julga e manda matar todos os seus herdeiros, acabando com isso com sua linhagem, com a linhagem de Zedequias. Segundo estudiosos da Bíblia, todas essas medidas eram como um retrato vivo da situação do reino de Judá. Os israelitas estavam agora sem liderança real, espiritualmente cegos e fisicamente acorrentados. Nessa invasão, muitos foram mortos. Exceto os mais pobres, os demais foram levados para a Babilônia em um cativeiro que durou 70 anos, contados possivelmente desde aquela primeira deportação ocorrida em 605. No próximo quadro, nós vemos um fato curioso quanto ao tratamento que Joaquim recebeu na Babilônia a partir de determinado momento. Ezequiel e Daniel atuaram como profetas na Babilônia durante esse período de cativeiro. Ezequiel viveu junto aos exilados nas áreas ocupadas por eles, e Daniel viveu em capitais do Império Babilônio, entre os babilônios e medo-persas. O novo rei babilônico, que sucede Nabucodonosor, liberta, em algum momento, Joaquim da prisão. Isso deve ter ocorrido em 561 a.C., conforme relato de 2 Reis 25, versos 27 a 30. Até então, Joaquim estava sendo mantido como prisioneiro de guerra. O texto diz que o novo rei dá um lugar de honra a Joaquim, maior do que outros reis que estavam com ele na Babilônia. Nos versos 29 a 30, lemos que o novo rei permitiu que Joaquim deixasse de usar as roupas de prisioneiro e passasse a comer na presença do rei babilônio todos os dias de sua vida. Foi-lhe dada também uma subsistência vitalícia na forma de uma pensão diária durante o restante de seus dias. Não se sabe exatamente o que motivou a bondade desse rei. Segundo alguns comentaristas, o motivo pode ter sido alguma interferência de alguém de grande influência. Nessa época, Daniel estava atuando de forma destacada na corte babilônica. Pode ter sido ele o responsável para que Joaquim passasse a ter um tratamento de honra. Além disso, é possível que Daniel tenha se envolvido com o decreto que, algum tempo depois,
iria permitir que os judeus retornassem à Palestina. Esse decreto veio a ser publicado no primeiro ano de Ciro, conforme 2 Crônicas, capítulo 36, verso 22. Nessa época, o retorno dos exilados ocorreria em ondas, a partir dessa época, nos anos subsequentes, nos anos de 536, 458 e a terceira onda no ano de 444 a.C. Estudiosos defendem que talvez os escritores bíblicos tenham escolhido finalizar com essa nota positiva, porque na aliança de Deus com Abraão, ele havia prometido que nunca abandonaria completamente seu povo escolhido. E na aliança com Moisés, Javé havia prometido que os israelitas, se eles se arrependessem, ele, Javé, os traria de volta à sua terra. Deus havia prometido que a dinastia de Davi nunca terminaria. Vemos aqui que Deus é fiel em suas promessas. A misericórdia de Deus para com seu povo é um dos motivos recorrentes tanto no livro de Reis quanto em outros livros da Bíblia. Vale notar que foi nesse período do exílio na Babilônia que surgiram as sinagogas e o judaísmo na forma atual de adoração israelita que opera em todo o mundo hoje. Tudo isso aconteceu não por acaso, mas como resultado do julgamento de Deus sobre a nação de Israel. No próximo quadro, vemos algumas lições que podemos aprender com o exílio de Judá. Uma primeira lição é que Deus é paciente e compassivo com as pessoas que se afastam dele. Ao longo da nossa série sobre a monarquia em Israel e em Judá, vimos que houve uma série de pontos altos e baixos durante os cerca de 400 anos de existência do reino de Israel, desde quando Salomão começou sua idolatria, que levou seu reino a ser dividido. Alguns dos períodos maus foram tão ruins que alguém poderia ter pensado por que Deus não iniciou o julgamento daquele povo nesses períodos. O que aconteceu, porém, é que durante os vários períodos que Judá se afastou, Javé se conteve e enviou profetas, ou seja, em vez de disciplina, Deus enviava seus profetas na tentativa de trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor. Em 2 Crônicas 36, verso 15 a 16, que lemos há pouco e eu repito agora, o texto nos diz o seguinte: o Senhor Deus dos seus pais sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Esse comportamento de negação continua até hoje na vida de muitos que seguem suas jornadas aqui na Terra, sem levar em conta a palavra de Deus e desprezando o Senhor. Um outro ponto que podemos aprender a partir dos relatos dessa série que ora finalizamos é que existem causas conhecidas pelas quais muitos rejeitam a palavra de Deus. Mas quais seriam essas causas? Do contexto de 2 Crônicas, capítulo 36, do verso 12 a 14, por exemplo, que relata o julgamento temporal de Deus sobre Judá, podemos ver pelo menos 4 dessas causas pelas quais muitos rejeitam a palavra de Deus. É o que veremos no próximo quadro. Então, por que muitos rejeitam a palavra de Deus e os seus caminhos? A primeira causa é que as pessoas rejeitam a palavra de Deus por causa do seu orgulho. O texto de 2 Crônicas 36, no verso 12, diz que Zedequias não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. A palavra de Deus exige que os pecadores respondam com humildade, porque ninguém pode chegar a Deus se não admitir o seu próprio pecado, se não for humilde. A Bíblia, segunda causa, a Bíblia ensina que todo coração humano nasce com uma inclinação natural para o pecado. Pecado que significa afastamento de Deus.
É por isso que em Romanos capítulo 3, verso 10, ele diz: não há justo nenhum sequer. Isso não significa que toda pessoa seja tão ruim quanto poderia ser. Se todos fossem maus de forma extrema, talvez já tivéssemos nos destruído como civilização humana. Sempre houve na história pessoas boas, mesmo não conhecedoras de Jesus Cristo como Salvador. Mas o fato é que corações rebeldes também, ou melhor, tendem a não querer se aproximar de Deus e de sua palavra. Terceira causa, porque muitos rejeitam a palavra de Deus. As pessoas rejeitam a palavra por causa da influência do mundo. Nossa geração é bombardeada a cada dia com mais convites ao pecado do que qualquer outra geração na história. Recentemente, ouvi de especialistas da área de saúde que as más notícias vindas sobre nós de forma contínua através dos noticiários diminuem nossa imunidade. Daí a importância de filtrarmos o que vemos. Além disso, há pessoas envolvidas em caminhos longe de Deus que parecem estar aproveitando a vida. Dessa forma, muitos são levados a concluir que deixar Deus de lado é a melhor coisa a fazer. Quarta causa: há quem não leve a sério o julgamento de Deus porque acha que demoras indicam que o fato anunciado nunca acontecerá. Ou acham que se ele vier, o fato anunciado, o julgamento, elas vão conseguir escapar de alguma maneira. Vale observar que só porque Deus é paciente em julgar, não é razão para duvidar que ele julgará. E também, só porque seu julgamento não é rápido, não significa que não será certo. No próximo quadro, uma pergunta importantíssima: como é o julgamento de Deus? Podemos dizer que o julgamento de Deus acontece em duas camadas. Uma no nível temporal da nossa história e outro no nível da eternidade. No nível temporal, isso fica claro quando identificamos o julgamento de Deus e sua consequente disciplina, acontecendo sobre uma pessoa, sobre um grupo ou sobre uma nação em um determinado ponto da história ou da vida da pessoa. Esse tipo de julgamento pode ser revogado, como aconteceu quando Ciro emite um decreto para que os judeus retornassem da Babilônia para sua terra, terminando com isso o cativeiro em Judá. O cativeiro na Babilônia do povo de Judá. Muitas vezes, os relatos bíblicos do julgamento temporal de Deus caindo sobre uma nação nos deixam bastante impactados. É o caso da queda de Judá. Quando os babilônios invadiram Jerusalém, as famílias foram levadas de suas casas e deportadas para a Babilônia, sendo muitos deles mortos. Aqueles que ficaram, que não foram, ficaram e foram mortos à espada. Jerusalém foi destruída. O templo de Salomão e palácios foram queimados. Muitos foram escravizados. Israel deixou de ser um testemunho positivo do Senhor para as nações. Houve opressão política e perda de liberdade religiosa. E o povo teve que se inclinar a imagens do rei babilônio, que se dizia Deus, como lemos no livro de Daniel. Um fato mais trágico ainda, algo difícil de entender, é que quando o julgamento temporal de Deus cai sobre uma nação, as pessoas boas sofrem junto com os ímpios. Será um engano pensarmos que, por conhecermos Cristo e obedecermos a Deus, seremos imunes a um julgamento de Deus caso ele venha sobre nossa terra. Poderemos ser afetados, mas é fato que, sendo crentes em Jesus, poderemos passar pela tormenta e chegarmos a um local seguro. De qualquer maneira, independentemente de quando esse julgamento poderá chegar, será necessário nos mantermos andando nos caminhos do Senhor. Há também o caso do julgamento vir sobre um indivíduo e não sobre a nação. Vemos isso acontecendo com vários personagens nos relatos bíblicos. Por isso, do ponto de vista pessoal, cada um deve procurar conhecer a palavra de Deus e andar nos caminhos dele.
Será importante também orar pelo nosso próximo, pela nossa sociedade e pelos governantes, assim como Abraão orou quanto ao julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Será importante procurar fazer tudo o que pudermos para chamar os outros ao arrependimento, para que eles se aproximem de Deus. No que estiver ao nosso alcance, não deveremos ser complacentes com a violência e a degradação moral de nossa terra, pois um julgamento temporal de Deus poderá ocorrer afetando a todos nós. No próximo quadro, vemos o segundo aspecto do julgamento de Deus, que identificamos como um julgamento no nível da eternidade. Enquanto o julgamento temporal pode ser revogado, o julgamento no nível da eternidade é fixo, final e último. Hebreus 9, verso 27 diz: "E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo." Cada pessoa poderá ter suas próprias teorias sobre se Deus existe ou não, sobre céu, sobre inferno, sobre vida eterna. Mas o fato é que na dimensão da eternidade, Deus não deixará o mal impune. A Bíblia diz que aqueles que se mantêm afastados de Deus estão mortos espiritualmente. No lado oposto da morte espiritual, há a vida eterna se a pessoa estiver ao lado de Deus. Ao mesmo tempo que a Bíblia nos alerta sobre a morte espiritual como resultado do julgamento de Deus, ela nos indica como evitar que esse tipo de julgamento venha sobre nós. Em João, no capítulo 5, verso 24, encontramos Jesus nos ensinando como fazer isso. Ele diz o seguinte: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Essa série sobre a monarquia de Israel, que terminamos hoje, ensina que deixar de aceitar a vontade revelada de Deus sempre traz ruína e destruição. Os escritores de Reis e Crônicas desenvolveram esse tema tanto nos assuntos nacionais de Israel e Judá, quanto nas questões da vida de indivíduos, notadamente os reis. No período do reino dividido, cada rei foi avaliado por sua lealdade a Javé. Os textos mostram que Javé os abençoou pela fidelidade deles, ou os amaldiçoou por terem sido infiéis. O mesmo aconteceu com cidadãos comuns. Deus tratou com eles como fez com os reis, e, em muitos casos, hoje continua fazendo isso. Quando o povo se afastou, Deus levantou profetas para chamá-los de volta à confiança e à obediência, o que mostra que Deus está sempre oferecendo oportunidades. Na história do reino sobrevivente, aprendemos que, em última análise, a deportação do povo e a destruição de Jerusalém foram causadas pelo afastamento deles de Deus e de sua vontade. Há comentaristas que afirmam que a igreja opera sob uma aliança diferente do que Israel fez. O que Deus exige dos cristãos é diferente em muitos aspectos do que ele exigiu dos israelitas. Porém, Deus ainda lida com os cristãos da mesma forma que lidou com os israelitas, abençoando os que o obedecem e disciplinando os que não lhe obedecem. Não sabemos se algum julgamento de Deus cairá sobre nossa nação. Podemos até orar e trabalhar para que isso não ocorra, e se ocorrer, que ele nos poupe. Porém, no nível individual, a Bíblia nos ensina que cada pessoa pode ter certeza de escapar do julgamento eterno de Deus em um nível pessoal. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, lemos que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Vale observar que essa justiça não chega até nós por conta das nossas boas ações, mas ela acontece somente pela nossa fé em Jesus Cristo. No livro de Romanos, capítulo 3, no verso 21 e 22, nós lemos que agora se manifestou uma justiça. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Se você confiar em Jesus, seus pecados serão colocados sobre ele, como se fazia no Antigo Testamento quando se sacrificava um cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Jesus prometeu em João 5,24, quando ele diz: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você tem a oportunidade de colocar sua confiança em Cristo e escapar do julgamento eterno de Deus até o ponto da morte, mas não mais tarde, não depois da morte. Por isso, não deixe para decidir esse tema amanhã, pois amanhã pode ser muito tarde. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo e também tenha gostado da série toda. Se você não teve oportunidade de ver os estudos anteriores, eles estão gravados no nosso canal e você poderá recuperá-los e vê-los à medida que isso lhe for interessante e você tiver essa oportunidade. No próximo quadro, nós vemos o tema dos estudos que nós desenvolveremos nos próximos 3 meses, que é sobre o cristianismo pioneiro. Nós vamos estudar sobre o livro de Atos. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!